Como se pode observar, nós estamos tratando diversos textos da Palavra de Deus que têm a ver com o presbiterato. Um dos textos mais preciosos das Escrituras quanto ao trabalho pastoral do presbítero é aquele que nós encontramos na carta de Tiago, quando ele dá uma orientação aos presbíteros. Ele diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, conforme está registrado lá na carta de Tiago, capítulo 5, versículo de número 14, a parte A. O autor da epístola de Tiago é Tiago, irmão do Senhor, Gálatas 1, versículo 19. Este é o mesmo Tiago mencionado em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 18. Juntamente com Pedro e João, Tiago é um dos líderes mais proeminentes e respeitados na igreja de Jerusalém. Tiago, um mestre, professor como seu irmão, endereça a sua carta às 12 tribos que estavam dispersas. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Parece que o melhor entendimento quanto a esta afirmação é que Tiago estava escrevendo aos crentes judeus que viviam fora da Palestina. Estes judeus cristãos estavam espalhados por causa da perseguição que lhes fora imposta. Isto nós encontramos em Atos capítulo 11, versículo 19, e acabaram formando congregações cristãs locais, conforme nos revela Tiago, capítulo 2, versículo 2, e 5, versículo 14. O que interessa particularmente no presente estudo é saber que estas comunidades cristãs, compostas de judeus, tinham presbíteros. Se considerarmos o fato de que esta carta de Tiago foi escrita por volta dos anos 45 a 48 depois de Cristo, então Tiago escreve o primeiro documento conhecido onde se mencionam presbíteros da igreja cristã. De acordo com Tiago, os presbíteros deveriam ser chamados nos momentos de enfermidades, para que estes orassem e ungissem com óleo. Escrevendo num estilo que é muito peculiar a Tiago, numa forma de sermão, Tiago afirma o seguinte: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai pelos outros para serdes curados. Tiago, capítulo 5, verso 13 a 15. A carta de Tiago começa e termina com oração. Tiago, capítulo 1, versículo 5 a 7, capítulo 5, versículo 13 a 18. Ele insiste que a oração do crente é uma das soluções primárias para as lutas e adversidades da vida. Tiago declara que a oração de um homem justo alcança muito por sua eficácia, ou como um comentador traduziu, a oração de um homem justo é muito poderosa em suas operações. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Assim, para todas as aflições e alegrias da vida, Tiago prescreve oração e louvor. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. E esta terceira categoria, os enfermos, os doentes, sobre os quais Tiago prescreve nos versículos 14 de sua parte B até o versículo 16, estão ali incluídos. Enfermidades é um tipo de sofrimento, que frequentemente requer ajuda e oração de outros.
Nesta passagem, Tiago tem em mente aqueles crentes que estão de cama, cujas condições requerem orações específicas e um atendimento particular, a ponto dos presbíteros precisarem ser chamados, por não haver condições dos doentes irem até eles. Por isso, ele orienta que o enfermo ou quem cuida deste mande chamar os presbíteros da igreja. O pregador puritano Thomas Manton nos lembra que os crentes em Cristo não estão imunes a doenças, nem menos do que qualquer outra aflição. Aqueles que são amados de Deus, ainda assim, compartilham das misérias do momento presente. Quando um filho de Deus está debilitado por enfermidades, Tiago instrui a este ou a esta a tomar a iniciativa de chamar pelos presbíteros da igreja. O verbo chamar está no aoristo imperativo, que mostra uma ação urgente. Alguns crentes não chamam os presbíteros por suas dúvidas quanto ao poder de Deus em curar os enfermos. Outros não o fazem porque não sabem a situação em que vivem em pecado ou rebelião contra Deus. Por exemplo, o rei Asa, irado contra Deus, não buscou o perdão de Deus ou a cura quando veio a ficar doente. Pelo contrário, ele consultou somente os médicos. No 39º ano de seu reinado, diz as Escrituras, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos, conforme está registrado no livro das Crônicas, capítulo 16, verso 12. A principal razão por que os crentes não chamam os presbíteros quando se encontram doentes é porque nunca lhes foi ensinado que devem fazê-lo. A grande maioria dos crentes nunca viu isto ocorrer. Dr. Simon Kistemaker, que foi meu professor de teologia, coautor da série de comentários do Novo Testamento, declara, sem medo de estar fazendo um falso juízo, a prática de se chamar os presbíteros da igreja para orarem sobre os enfermos pertence a eras passadas. Tiago especifica que os doentes devem chamar os presbíteros da igreja, não os diáconos, ou os amigos, ou os operadores de milagres. Ele entende que todas as igrejas locais devem ter um corpo de oficiais reconhecidos, de presbíteros. É também digno de nota que é requerida uma pluralidade de presbíteros, não um determinado presbítero em particular. Da mesma forma que os presbíteros governam conjuntamente, eles visitam e oram pelos enfermos conjuntamente. Tiago afirma que não menos do que 2 presentes ao lado da cama, do leito da pessoa doente. Este ponto importante, que frequentemente é esquecido ou ignorado por razões várias, é um elemento essencial da instrução bíblica. Os presbíteros da igreja devem ser chamados para estar ao lado do leito do enfermo, não porque tenham eles um dom particular de cura, mas porque eles são oficiais, representantes da igreja, cuja tarefa é pastorear o rebanho. Visitar os enfermos e orar pedindo a cura destes é uma das tarefas daqueles que pastoreiam. Por exemplo, Ezequiel denunciou os pastores de Israel porque eles, numa atitude de indiferença, se recusaram a cuidar dos enfermos. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes. É o juízo do profeta Ezequiel no capítulo de número 35, como também do profeta Zacarias no capítulo 11, verso 16. Todo presbítero que exerce dignamente o pastoreio da igreja, cuidando de pessoas enfermas, sabe que esta é uma parte significativa e íntima da tarefa do presbítero pastor. Que os presbíteros orem e unjam com óleo, esta passagem deixa claro que o enfermo deve chamar os presbíteros da igreja e estes devem orar sobre o doente.
O que Tiago tem em mente é uma reunião oficial, uma reunião de oração com os representantes oficiais da igreja ao derredor do leito do enfermo. Que experiência comovente e profunda haverá de ocorrer nesta reunião, tanto para aquele que está enfermo, quanto para os presbíteros que estão ali com o enfermo. A instrução básica de Tiago aos presbíteros é que estes orem pela pessoa enferma. A oração é o tema primário de toda esta passagem, na qual a palavra orar é usada 7 vezes, de Tiago capítulo 5, versículo 13 a 18. O enfermo precisa de oração. E a questão do uso do óleo ou não deve fazer nublar a importância suprema da oração neste contexto. A oração, portanto, é o ponto primeiro e o mais importante. A frase sobre ele, no verso 14, não implica propriamente impor as mãos sobre o doente, embora isso possa ser feito. A frase preposicional sobre ele descreve uma situação real, na qual o enfermo se encontra deitado em seu leito e os presbíteros de pé ou ajoelhados próximos do paciente. Os presbíteros e o enfermo se encontram face a face. Várias vezes, quando vou visitar enfermos, os que os acompanham pedem para que eu me assente. Algumas vezes a cadeira está longe da cama. E eu prefiro ficar próximo do paciente, olhar em seus olhos. Este tipo de contato aquece as orações. Orar diante do sofrimento estreita relacionamentos e tornam as nossas orações cheias de vitalidade. Manton comenta que as orações devem ser feitas sobre o enfermo de tal maneira que a visão do doente possa afetar-nos, a nós, os presbíteros, e as orações possam fazer efeito também em nós. Tasker, tradutor bíblico, comentarista e ex-professor da Universidade de Londres, desenvolve esta ideia. Ele afirma o seguinte: ainda que seja verdade que eles, os presbíteros, possam interceder por uma pessoa enferma sem estar presente ao lado de seu leito, entretanto, ao vir a cena real do sofrimento e ao orar vendo e ouvindo aquele que sofre, não somente sua oração será de todo o coração e ardorosa, mas aquele que ali sofre, de bom grado, será mais consciente do poder efetivo da oração feita com fé, pela qual, mesmo nos momentos de mais aguda fraqueza física, a comunhão com Deus pode ser mantida. Acompanhando a oração dos presbíteros por cura, Tiago orienta sobre a unção com óleo. Tiago não explica o significado do óleo, por isso nos é difícil saber o seu exato sentido. A pessoa enferma chama os presbíteros para orar com ela. Os presbíteros, como representantes oficiais da igreja, se colocam ao derredor do leito daquela pessoa e oram pela cura dela. Não são poucos os que têm entendido que o óleo tem sua razão como recurso medicamentoso. Os presbíteros serviam nos dias do Novo Testamento como os sacerdotes serviam no Antigo Testamento. Eram eles responsáveis também pela saúde do povo, a ponto de ter Jesus curado leprosos e pedir que eles se apresentassem diante dos sacerdotes, provavelmente para que estes lhes dessem uma certificação de que estavam efetivamente curados. No caso da parábola do bom samaritano, uma das coisas que ele faz com o moribundo encontrado à beira do caminho foi ungir suas feridas com óleo. O profeta Isaías, descrevendo a condição de enfermidade espiritual do povo de Deus, a compara com aquelas enfermidades, feridas que não haviam sido amolecidas com óleo. Seja qual for a razão para o uso do óleo, este deve ser aplicado em o nome do Senhor. Não há poder mágico, nem curativo no óleo. Da mesma forma, não há poder mágico ou curativo nos presbíteros. Todo poder e toda autoridade está em o nome de Jesus, exaltado nos céus.
dentro de sua soberana vontade repousa o poder de curar. Nada há grande demais para que ele não possa fazer. Nele está a fonte de todas as possibilidades. Ele, na sua soberania, faz quando e onde quiser. Por isso, o ato dos presbíteros é feito em o nome do Senhor. E a cura no nome do Senhor. Atos, capítulo 4, versículo 7 a 10, Lucas, capítulo 10, versículo 17, nos mostram isso. Toda a confiança é colocada no Senhor. E toda a glória, portanto, a Ele pertence. Creio que o ponto de suma importância, conforme nos lembra J. Adams, e por isto a presença dos presbíteros se torna imprescindível, repousa no fato de que Tiago deixa aberto que se o enfermo houver cometido pecados, estes serão perdoados. Evidentemente, nem todas as enfermidades são causadas por pecados específicos, mas o que se deve considerar aqui são aquelas enfermidades chamadas amartiagênicas, aquelas que têm uma gênese em um pecado, amartia. A medicina moderna tem tratado deste tema com frequência, falando a respeito de enfermidades psicossomáticas, ou melhor, enfermidades que têm a sua origem na psique, na alma, e atingem o soma, o corpo. E estas não são poucas. Paulo escreve, quando de suas instruções sobre a Santa Ceia e o estado de coisas que estavam presentes na vida da igreja de Corinto, afirmando o seguinte: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 30 a 32. Entre os leitores da carta de Tiago, conforme ele mesmo afirma, haviam aqueles que tinham no coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, versículo 14 do capítulo 3. E conflitos e contendas que há entre vós, conforme ele registra no capítulo 4, verso de número 1. Cobiça pelas coisas materiais, pelo conforto e mais posses, capítulo 4, versículo 1, 3, 13, 16. Discriminação contra o pobre, capítulo 2, versículo 1 a 13. Reclamações de uns para com os outros, capítulo 4, versículo 11, capítulo 5, versículo 9. Uma falta de unidade prática, uma falta de fé, uma ausência de amor, capítulo 1, versículo 22 a 27, 2, 14 a 26. Foi por isto que Tiago estava bastante inclinado a pensar que pecados específicos estavam na base e eram causas das enfermidades físicas. Ciúmes, inveja, cobiça, preconceitos, conflitos causam abatimento de alma que se reflete no corpo. Os presbíteros, quando chamados a orar pelos enfermos, devem estar cônscios da possibilidade de pecados serem a causa das enfermidades. A pessoa que está pronta a chamar os presbíteros da igreja, via de regra, está aberta a confessar pecados e receber cura física e cura da alma, cura espiritual. Entendendo que uma confissão genuína fora feita, Tiago promete que o pecado da pessoa enferma será perdoado. Esta visita se torna uma preciosa oportunidade para aconselhamento espiritual, confissão, encorajamento e restauração. Os curandeiros, nem mesmo os psicólogos, ou sequer os médicos, têm condições de tratar destes tipos de enfermidades. Os curandeiros só apresentam paliativos. Os psicólogos não podem tratar da questão do perdão oferecido por Deus. Os médicos só podem oferecer remédios que aliviam os sintomas deste mal. Somente os presbíteros podem, com sabedoria, confrontar se há na base de tal enfermidade algum pecado.
Somente os presbíteros podem lembrar a palavra de Deus que nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os presbíteros fiéis são competentes para aconselhar segundo a palavra de Deus. Sugiro a leitura do livro de J. Adams, Manual do Conselheiro Cristão. Embora existam questões não resolvidas quanto à unção com óleo e a natureza da cura nesta passagem, estas não devem nos desviar da mensagem clara. Os enfermos devem chamar os presbíteros e os presbíteros devem orar. Os presbíteros devem ter a habilidade para aconselhar e para encorajar. Que bênção, ajuda e conforto estão sendo negadas ao povo de Deus quando porções das Escrituras como estas não são ensinadas fielmente.